Show de bola, professor. Você falou aí, né, do Katyusha e eu gostaria de saber, né, qual foi o peso, né, das novas armas, né, como lança-mísseis Katyusha, né, canhões B4, né, artilharia B4, né, tanques T-34, né, qual foi a consequência também da reformulação, né, do exército e da aeronáutica, né, porque nós sabemos, né, que a guerra começou, né, com uma doutrina e ao longo da batalha, né, no decorrer da batalha, ela foi sendo mudada, né? Você vê uma prova disso aí na batalha de Kursk, por exemplo, né, onde a Força Aérea já estava completamente reformulada, né, reequipada, né, e a consequência disso aí foi ases como Ivan Kojedu, né. Eu gostaria de saber, né, qual foi aí, né, a importância dessas armas na Operação Marte. Bom, esse debate sobre o emprego das armas, né, especificamente a questão militar, é importante porque durante a Segunda Guerra Mundial está acontecendo uma reformulação também da própria ideia de guerra, da própria ideia pela qual a guerra, né, quais eram os centros nodais da guerra, eles se efetivavam, né? E aí eu vou recomendar para vocês, para quem conseguiu adquirir o livro, se vocês não conseguiram adquirir, recomendo que vocês é, busquem, né, para aqueles que estão nos assistindo, o livro A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos, o artigo do professor João, que fala sobre a guerra urbana, a batalha urbana, a doutrina de batalha urbana de Stalingrado. Porque o que acontece? Você vai ter o desenvolvimento de toda uma nova doutrina militar na Segunda Guerra Mundial por parte do Exército Vermelho. Até o início da Segunda Guerra Mundial, a doutrina de guerra, da forma como as operações ofensivas, as operações defensivas se davam, elas eram muito semelhantes ainda ao que ocorria na Primeira Guerra Mundial. Eu não estou dizendo isso por parte da Alemanha nazista, eu estou dizendo por boa parte dos países da Europa, né? Por exemplo, a Alemanha, no final da Primeira Guerra e até o início da Segunda, ela vai investir muito na força aérea e na construção de blindados, porque ela acreditava que o blindado, e isso tem até um livro de um, de um general nazista chamado Heinz Guderian, que ele vai dizer que o blindado ele é a parte principal, né, das operações militares ofensivas de um exército moderno. Né? O blindado ele é extremamente importante. E realmente, naquele período, o blindado ele foi uma revolução fundamental na história militar, porque ele possibilitava você quebrar aquela guerra, que era uma guerra imóvel, que existia nas frentes, a guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Tanto que você tinha armas que eram armas as armas semiautomáticas e as armas automáticas, principalmente as metralhadoras, elas eram muito restritas para posições. Eram armas de posição, não armas de movimento. Né? As armas de movimento elas vão surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Primeiro nos Estados Unidos, depois, inclusive, na União Soviética, com os soviéticos copiando alguns dos equipamentos americanos também, né? Os equipamentos, principalmente algumas metralhadoras e fuzis, né? De mão. Só que a própria PPSH, em alguma medida, né? Ela tem uma inspiração, né? Na Thompson, só que ela é muito melhor e ela é muito superior, não só no seu poder de fogo e cadência, mas sobretudo também na capacidade, na sua capacidade de manutenção. A manutenção da PPSH ela era muito mais simples, assim como a sua adaptação. Você poderia usar durante a Segunda Guerra Mundial a PPSH, né, para diversos tipos de ambientes, diversos tipos de locais de batalha. Né? A Thompson ela não tem essa mobilidade como é o caso da PPSH. Então, os soviéticos eles vão moldar todo um novo conceito de armas, né, que estava sendo desenvolvido naquele período, e isso é que aplica-se não só às armas pequenas, às armas de mão, mas também às armas maiores, né, os equipamentos como os tanques, como também a força aérea,
Por exemplo, os soviéticos vão desenvolver uma coisa que os britânicos e que os americanos e os alemães não desenvolveram muito, que é a artilharia. A artilharia, os soviéticos vão se tornar os craques, visto que hoje, até hoje a gente pode observar que os principais equipamentos antiaéreos vendidos no mundo são equipamentos russos. Sistema antiaéreo Pantsir, enfim, os próprios sistemas de lançamento de mísseis, né, terra-ar, enfim, todos eles, a sua maioria, são protótipos oriundos do período soviético, mas que ainda são de produção russa, porque a artilharia ela foi vista como uma área central, não só para as operações ofensivas, mas também não só para as operações defensivas, mas também para as operações ofensivas. E isso vai aparecer muito durante a Batalha de Rzhev, né? No momento em que Leningrado e Stalingrado careciam também de equipamentos, foi um momento também onde Moscou esteve sob mais ameaça e, portanto, alguns equipamentos foram empregados dentro da área central da Batalha de Rzhev, né? Por exemplo, os Katyushas, os BM-4, todos eles vão ser aplicados, né, em alguma medida, aplicados e testados dentro da frente central. Os blindados, eles também vão ser aplicados em alguma medida, mas vai ser muito mais os equipamentos de artilharia, porque como Rzhev ela era uma área urbana, né, é difícil, né, de você usar blindados para entrar dentro de uma área urbana, batalha urbana. Isso a gente viu como é que aconteceu em Stalingrado, por exemplo, né? O uso de blindados se tornou praticamente impossível a partir da destruição quase que completa da cidade de Stalingrado. A artilharia se tornou efetiva. Até porque os bombardeios aéreos também, eles têm uma séria limitação, né? Porque o avião está sempre em movimento, né? Então tem aquela questão do cálculo perfeito da queda do avião e do lançamento do projétil. Então é muito importante, por exemplo, a artilharia é muito importante, por quê? Porque a artilharia ela tem uma mobilidade menor do que o avião, mas ela tem uma precisão muito maior do que os aviões tinham naquele período. Sobre a Força Aérea Soviética, você citou aí, eu acho que é importante a gente falar, os maiores ases da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial na Europa, eram todos ases soviéticos, né? E eu acho que isso é um tema extremamente importante, que infelizmente não vai dar para a gente debater aqui muito, senão o nosso tempo vai ficar muito extenso, mas eu acho que é um tema também que é muito importante, mas que não é muito abordado, mas que também não esteve tanto presente na Batalha de Rzhev, porque a Batalha de Rzhev foi muito mais uma batalha corpo a corpo, uma batalha artilheira, baseada na artilharia, né, no uso de projéteis, do que necessariamente, né, uma batalha onde se usou os blindados e a força aérea, como foi o caso de Kursk. Até porque a gente está falando também de campo aberto. E por isso que a Blitzkrieg ela era muito bem efetiva durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque, pelo menos a Blitzkrieg alemã, até chegar na União Soviética. Por quê? Porque ela usava a junção da força aérea com os blindados caminhando por terra. Isso era algo que, por exemplo, os países que não possuíam, né, grande artilharia defensiva ou ofensiva seriam incapazes de poder resistir. Os soviéticos, conseguindo desenvolver isso, eles anularam os ataques dos alemães e tinham uma capacidade defensiva e ofensiva para áreas próximas. Só que os blindados eles são para o campo aberto, né? A Batalha de Kursk ela vai ocorrer em um campo aberto, né? No saliente de Kursk. Eu acho que isso é um fator importante da gente salientar.